sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, professores, professoras, treinadores e treinadoras de GR, sejam bem-vindos ao canal RGMBR. Estamos aqui para nossa live número 153 de ginástica rítmica com excelência, para você aprender como se formar um professor de excelência na ginástica rítmica. Eu quero te ensinar o que você precisa fazer para formar ginastas que ganham medalhas na GR, mesmo que você não tenha sido ginasta. Aliás, a maioria dos meus alunos não foram ginastas. Ontem eu conversava com a Isabel, inclusive. Hoje cedo conversei também com outra professora e diariamente eu vejo cada vez mais o quanto esses profissionais estão se superando, mesmo não tendo sido ginastas. Então isso não passa mais do que uma crença e que você pode entender esse caminho a partir dos conteúdos aqui do nosso canal. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 19 anos e hoje eu vim falar sobre um tema importante. Sua ginasta na seleção brasileira, será que isso é possível? Qual é o caminho? Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas para começar, é importante que você saiba que o nosso conteúdo aqui do canal RGMBR é focado e direcionado para professores, profissionais da GR, treinadores que querem aprender como formar ginastas e não para os pais. Infelizmente, você que é pai, você que é mãe, qual é a minha sugestão se você gosta de acompanhar os conteúdos por aqui? Acompanha, mas compartilha com seu professor ou professora. Divide esse conhecimento. Clica ali no aviãozinho e compartilha esses conteúdos, porque isso aqui é para os profissionais e são eles que vão preparar melhor as suas ginastas. Ontem, até na mentoria dos meus alunos, nós estávamos falando sobre a questão da confiança, né? O quanto é importante que você, pai, você, mãe, confie no profissional que está atuando com a sua ginasta. Então, sempre trabalhe com essa confiança, com essa conversa aberta e também compartilhe conhecimentos para que eles possam evoluir cada vez mais o trabalho com as suas ginastas e vocês terem todos os resultados que vocês sonham. E as ginastas que estão por aqui também, saiba que esse conteúdo aqui não é para você. Esse é um conteúdo para o profissional entender o caminho até lá. Aliás, nós vamos aqui também falar sobre uma batalha, né, contra a falta de conhecimento, que eu falo sempre por aqui. Muitos professores seguram o conhecimento para si, não querem que outras pessoas melhorem, simplesmente seguram para você, escondem o conhecimento e isso faz com que a nossa modalidade deixe de crescer. Então, a minha batalha aqui é pela ginástica rítmica, para que você possa se capacitar, para que você possa melhorar e contra essa falta de acesso, essa falta de conhecimento, contra esse conhecimento privado que muitas vezes acontece na GR. Ah, e um detalhe, essa aula de hoje, ela é uma aula atrasada, tá? Então, eu tava com o meu cronograma aqui de lives, que nós temos os nossos encontros, né? Todas as segundas às 8 da noite, quintas-feiras ao meio-dia, mas eu tava com encontros atrasados. Então, eu falei, eu vou rever aí as minhas datas e organizar a minha agenda de novo. Então, por isso que hoje, nessa quarta-feira, a gente tá se encontrando por aqui. Maravilha! Um sonho seu é ter a sua ginasta na seleção brasileira de ginástica rítmica? Você almeja levar as suas ginastas até lá? Você deseja ter ginastas representando o nosso país em competições onde elas vão vestir o uniforme do Brasil, erguer a bandeira do Brasil? Então, olha só. Eu preciso te contar um pouquinho da minha história aqui para você entender por que para mim esse conteúdo aí já faz sentido. Em algum momento da minha vida eu tive essa experiência. Então eu representei o Brasil com as minhas ginastas no Campeonato Sul-Americano em 2018 em Melgar, na Colômbia. Veja aí o time enorme, né, de professoras e ginastas do Brasil que participaram desse evento. E nós tivemos aí uma preparação muito intensa e graças a isso o conjunto que eu representei, que eu levei para esse campeonato, nós tivemos 3 medalhas de ouro por lá, no mãos livres, na bola e no geral, e também tive uma ginasta no individual nessa mesma competição. Então, eu já tive essa experiência de participar da seleção brasileira como treinadora, não como ginasta, mas sim como treinadora, e eu divido aqui com vocês algumas histórias, né, sobre esse processo de chegar até lá. Então, ali eu tive meu conjunto, nós treinamos arduamente, disputamos a vaga, conquistamos a vaga em uma seletiva e depois representamos o Brasil. E nessa foto aí também você consegue ver as duas ginastas que atualmente fazem parte da seleção brasileira de conjuntos. Então nós temos ali a Ana Luísa e a
Lana no meio, e que a Lana foi a minha ginasta, né, no caso que representou o individual, e a esquerda de azulzinho ali, ou a sua direita, temos a Keila também, que também foi a ginasta que representou o individual no pré-infantil, no AC2 naquele ano, e que hoje as duas fazem parte do conjunto da seleção brasileira adulta. A Lana, que foi a minha ginasta, não faz mais ginástica rítmica, decidiu seguir sua carreira para outros caminhos, mas eu fico muito feliz de saber que essas duas pequenas ginastas aí que estiveram com a gente nesse campeonato, hoje fazem parte do nosso maior alto nível, né, da ginástica rítmica. Bom, e eu encontrei essa foto aqui enquanto eu estava organizando as minhas coisas, e essa foto é de um dia especial, e eu tô até descabelada, e nessa foto foi o dia que eu recebi o uniforme do Brasil. E eu lembro que eu tirei essa foto aí com muita emoção, né, porque afinal fui provar para ver se servia, mas principalmente para aquela sensação de estar com o uniforme do Brasil. Então foi um momento bem especial. Compartilhar isso com você aqui é algo que eu nunca tinha aberto, né? Essa imagem não tinha sido divulgada nunca, mas é um momento especial, um marco, né, na carreira como professor, como treinador de ginástica rítmica. E aí, antes desse sul-americano, eu também tive uma experiência como treinadora pelo Brasil. Então, em 2018 também, a equipe que era o conjunto juvenil, lá de onde eu trabalhava, tinha uma treinadora que não poderia acompanhar elas na competição, ia uma outra pessoa, mas essa pessoa não pôde mais ir, e no final das contas eu fui convocada, né, um mês antes a representar o Brasil junto com as ginastas. Então, eu não preparei durante todo o processo essas ginastas, mas acompanhava diariamente no treinamento ali com elas, e de repente um mês antes foi decidido que eu ia acompanhar elas no evento. Então eu fui também ao Gimnasíade de 2018, representei o Brasil, mais uma vez o uniforme do Brasil, estar ali com ginastas de altíssimo nível, né? Inclusive nesse ano competiu a Vitória Onoprienko, que é uma ginasta muito destaque, aí foi por muitos anos da Ucrânia, estava participando desse campeonato. O Brasil esteve aí com ginastas muito importantes, né, que hoje inclusive fazem parte da seleção brasileira. Tem ali a Samara Sibin e a Giovana Santos, que hoje fazem parte do individual do Brasil. Então nós tivemos aí uma experiência muito legal, utilizando, né, representando o nosso país e levando a bandeira e o uniforme do Brasil ao alto do pódio nesses eventos. Foram experiências muito interessantes, muito legal, e que de alguma maneira fazem parte da minha carreira, né? Fazem parte da minha jornada. Agora eu vejo hoje, trabalho com os professores, e eu vejo que muitos professores de GR também sonham com isso, né? Com esse momento de ter esse uniforme do Brasil, levantar a bandeira, enfim. E eu brinco que tinha uma amiga minha, brinco não, porque é real isso. Tinha uma amiga que uma vez eu tava contando pra ela como foi a experiência, foi no final do ano de 2018, se eu não me engano. Contei pra ela como é que foi a experiência, né, de ir pro campeonato internacional, uniforme, não sei o quê. E aí a gente tava falando sobre filmes numa rodinha de amigos. E aí eu falei, ixi, eu não assisto nenhum filme. Aí ela falou assim pra mim, a Val fica aí pelo Brasil, pelo mundo afora, levantando a bandeira do Brasil, ela não tem nem tempo de assistir filmes em casa. E era realmente o que acontecia. Então, eu não tinha o hábito de assistir, e junto com isso eu estava muito entretida aí com a responsabilidade, né, de representar o Brasil na ginástica rítmica. Agora, como eu vejo muitos profissionais hoje que têm esse sonho, né, de levar suas ginastas ao pódio, de ter essa experiência internacional com relação à ginástica rítmica, ou alcançar o alto nível com a seleção brasileira. Se você acha que levar a sua ginasta para a seleção brasileira é simplesmente o trabalho duro, você pode estar enganado, porque aqui envolve muito mais do que talento, tá? Não é simplesmente essa ginasta ter talento e ela treina muito, mas sim o preparo seu como professor e como treinador. Nesse ano de 2025, eu tive a experiência de estar com os treinadores do Brasil durante a escola de treinadores da Confederação Brasileira de Ginástica. Então, nós passamos no ano de 2024 por vários estudos online, e em janeiro de 2025 nós tivemos então o primeiro encontro presencial, né, da escola de treinadores. É uma formação para treinadores aqui do Brasil. Nesse evento, a gente percebeu a realidade de muitas ginastas da seleção que estavam por lá, né, que vinham demonstrar os movimentos. E mesmo lá, essas ginastas que já estavam lá, elas tinham muito trabalho para alcançar os objetivos daquilo que estava sendo proposto com relação aos movimentos.
tanto da ginasta, da treinadora internacional que estava lá, quanto da própria Bruna Martins, que é a nossa professora de balé, coreógrafa da seleção brasileira. Então a gente via que estava num processo de lapidação também dessas ginastas que recente eu chego à seleção, mas que era um trabalho muito bom que tinha sido feito anteriormente já pelos profissionais que prepararam essa ginasta. Então veja, quando essa ginasta chega lá, ela já chega com muitas coisas para aprender, né, para melhorar, para evoluir, para alinhar a linha, né, das ginastas ali em relação à equipe propriamente dita, mas tudo começou lá atrás, quando essas ginastas tinham condições físicas para, vontade para e também um bom preparo dos professores, porque não adianta a ginasta ser linda, maravilhosa. Eu já vi tanta ginasta linda, maravilhosa por esse Brasil afora, e inclusive internacionalmente a gente vê também momentos, né, onde ginastas são lindas, mas elas se perdem no caminho e muitas vezes por falta de preparo dos professores. Então eu vou falar agora sobre esse conteúdo, que é um conteúdo disponibilizado pela Confederação Brasileira também, pelo COB, que é o Modelo de Desenvolvimento de Ginastas da Ginástica Rítmica do Brasil. Esse é um documento que está disponível para qualquer pessoa que trabalha com a GR. Então, se você trabalha com a ginástica rítmica, digita aqui embaixo modelo nos comentários aqui no Instagram, que você vai receber lá no seu direct uma mensagem sobre esse documento, tá? E aí você vai ter acesso. Ele é disponível aí para todo mundo. O que esse documento tem? Ele apresenta aí a trajetória da ginástica rítmica, relatórios, gráficos, enfim, sobre os últimos anos de desenvolvimento e também o que se espera do trabalho na ginástica rítmica. E por isso que eu trouxe isso aqui hoje, porque eu quero falar sobre esse material, que é também um norte para você entender como é o caminho até a seleção brasileira. Então, nesse documento do modelo de desenvolvimento da seleção da ginástica rítmica do Brasil, nós temos essa imagem. Essa imagem é interessante para você entender aonde tem ginástica rítmica pelo nosso país. Ou seja, você pode ver que em quase todos os estados, em todos os cantos do Brasil, tem GR. E isso faz com que a ginástica rítmica seja um esporte que está crescendo cada vez mais, mas que com essa quantidade de ginastas participantes, com certeza, muitos talentos nesse caminho, nessa jornada aí vão passar, né? E como que esses talentos podem chegar à seleção? Veja, de um país tão grande, onde existem muitas praticantes, quantas ginastas estão lá na seleção? São poucas. E essas poucas precisam de algumas condições mínimas para estar lá. Então, essa é a primeira reflexão que eu trago sobre esse tema da seleção brasileira de GR. Porque, primeiro, para chegar lá, você vai precisar de um preparo. Segundo, essa ginasta vai passar por uma seletiva, literalmente. Porque, afinal, ela não adianta ser uma ginasta linda, maravilhosa. Ela precisa ter condições para. E para você entender isso, eu trago essa ilustração aqui, como um funil. No verde mais claro, você vai ver esse montante maior de ginastas que vão participar da sua escolinha, que vão participar da escolinha no seu município, no seu estado e no nosso país. Agora, quando a gente fala de ginastas que vão ter um pouco mais de condição, que vão dar de repente aí um passo em direção a uma pré-equipe, a uma turminha selecionada, a gente já vê que esse funil diminui. Né? A partir do momento que essa ginasta já vai começar a competir, já vai ter um nível de treinamento mais intenso, também diminui. Né? E aquela ginasta que vai chegar na seleção, talvez seja a ginasta que está ali no pontinho final do nosso funil. Porque, veja, desse montante todos, muitas precisaram ser trabalhadas para que chegasse até o final. E esse funil é natural dentro da ginástica rítmica. Agora, imagina, você tem essa quantidade do verdinho maior aí, né? Do verdinho mais claro, de ginastas no seu trabalho. Se dessas ginastas você não fizer um bom preparo, no final, a gente não vai ter um final. A gente vai permanecer ali no verdinho claro. A gente não vai alavancar o resultado dessas ginastas, porque elas vão ficar patinando nos resultados, sendo que, para chegar na seleção, eu preciso passar por esse funil, basicamente. Então, esse não chegar até o fundo do funil é natural, né? Porque é uma seleção que acontece natural, mas principalmente que pode ser alcançado, né? Com maiores condições aí, de acordo com o seu trabalho na GR. Então, uma outra imagem que eu trago, né, relacionada ao modelo de desenvolvimento da ginástica rítmica no Brasil, é essa trajetória que uma ginasta faz dentro da ginástica rítmica. Eu até quero pegar o meu material aqui, eu tenho ele impresso, para eu mostrar para vocês e explicar um pouquinho sobre o que essa imagem traz, tá? Deixa eu pegar ele aqui, só um segundo. Vamos ver onde está esta página. Por aqui. Eu pensei isso agora, por isso que eu não abri antes o material. Encontrei. Então, vamos lá.
Essa figura aqui, né, que é bem coloridinha, tem o caminho das ginastas até o final da sua carreira como ginasta propriamente dita. Então, no verdinho mais claro, a gente vai ver o experimentar e brincar, que é essa ginástica que você vai ter aí uma trajetória geral, onde essa criança vai vivenciar, vai brincar, vai gostar, não vai gostar, vai para outro esporte, mas ela vai viver a ginástica de uma maneira mais brincante, né? Mais divertida, mais focada a vivenciar, a experienciar. Na segunda fase, ela vai começar a brincar e aprender. O que é esse brincar e aprender? É ela dar esse passo adiante, onde ela vai, então, começar a entender o que é a ginástica rítmica, que ela não vai simplesmente brincar com o aparelho, mas ela já vai ter experiências direcionadas ao que refere-se à ginástica rítmica de verdade, porque afinal a gente está falando de um esporte, né, de uma modalidade competitiva, inclusive. A próxima fase, ela aprender e brincar, mas também treinar. Então, a gente vai para a terceira fase, onde essa ginasta precisa treinar, porque afinal, aquilo que ela lapidou e ela experienciou lá no início vai precisar ser lapidado a partir de agora, para ela começar a avançar nos seus resultados. Então, ela vai começar depois a treinar e competir. E segundo esse gráfico, a gente tem aqui, em relação ao Brasil, a partir dos 10 anos. Então, a competição, né, a parte individual, onde essa ginasta vai competir com outras colegas, com ela mesma, vai começar a partir dos 10 anos, né? E aí isso vai se estender até o competir e vencer, que aí seria aquela fase onde a ginasta já está na categoria juvenil, onde ela vai entrar na categoria adulto, e ela vai ter aí um preparo enorme, né, que ela teve até ali, e ela vai começar a competir de verdade e começar a ganhar as competições, né? Aquelas que estiverem em condições ali dentro da realidade dela. E depois disso, a gente vai ter o vencer e inspirar, que é basicamente uma fase onde essa ginasta, ela permanece na ginástica rítmica e hoje cada vez mais com longevidade, onde ela vai permanecer, ela vai ter experiências aí simplesmente pelo estar feliz na modalidade, né? Ela vai inspirar ginastas pequenas a continuarem, a permanecerem, a estenderem a sua carreira na ginástica rítmica. E depois chega o momento da aposentadoria. E quando chega a aposentadoria é um momento muito difícil, né? E a gente fala que esse é um momento de inspirar e reinventar. Então, essa ginasta chega lá na fase dos seus 20 e tantos, dos seus 30 anos, e ela vai precisar começar a sua vida extra ginástica rítmica. Então, todas essas fases são importantes numa trajetória da ginasta, né? E que cada uma delas vai ser guiada por um profissional. Dependendo do profissional que a gente vai ter mais condições de ela sair dessa trajetória de uma maneira muito leve, muito feliz e satisfeita com o seu trabalho, né? Então, apenas as ginastas mais preparadas vão suportar o processo. Para chegar a uma seleção brasileira, ela vai ter que passar por esse processo. Mas, além disso, ela vai ter que ser preparada para isso, né? Preparada para suportar, porque o treinamento de uma seleção brasileira não vai ser igual ao seu treinamento por aí. Primeiro porque elas treinam lá diariamente, quase que o dia inteiro, né? Então, a seleção adulta hoje treina de segunda a sábado, né? São 2 dias que elas têm folga de meio período, então no sábado à tarde, na quarta à tarde elas não treinam, mas todos os outros dias e horários elas estão treinando. Intensifica, lógico, próximo de competição. Então, veja, é um trabalho, literalmente, o que elas fazem por lá. É um preparo muito grande. E isso exige um esforço muito grande da ginasta. Mas como que ela vai chegar até lá? Ela só chega até lá e ela permanece lá se ela quer muito e se ela tem você por trás para dar realmente a condição que ela precisa para chegar lá. Então, observe que nenhuma ginasta se forma sozinha nesse caminho. E principalmente, ela vai mais longe quando você der o caminho para ela com mais condições. Dentro ainda desse modelo, né, do desenvolvimento da ginástica no Brasil, fala-se sobre estar na seleção não ser o único objetivo, né? Que é possível, a gente vai visualizar aqui também uma outra imagem, é possível você estar fazendo ginástica rítmica, estar feliz, sem que seja o único objetivo estar lá. Tá? Então, uma das falas, né, dessa ginasta aqui, que é a Débora Medrado, que foi ginasta olímpica por 2 ciclos olímpicos na Seleção Brasileira de Conjuntos, e uma fala que tá nesse documento o que eu digo para as meninas é que elas sejam felizes no processo. Então, ela, como uma ginasta muito feliz, né, que a gente vê ela aí muito, agora ela se aposentou da seleção, mas a gente via ela com muita alegria fazendo a ginástica rítmica, é importante que
essa criança esteja feliz fazendo o que ela quer. Então, se ela quer, almeja de chegar à seleção, esse objetivo precisa ser direcionado, mas sem pressão. É preciso caminhar para que ela chegue até lá de uma maneira onde ela chegue feliz lá. E não que ela chegue sobrecarregada e de repente ela chega lá e o impacto é muito grande, ela não quer mais nem ver ginástica na frente dela. Então, esse processo, ele depende de quem? De você. Essa imagem aqui também é com relação aos estilos de competição que se espera das ginastas, né? Então, que essa ginasta que está lá no começo, ela já não participe de eventos competitivos de nível altíssimo, né? Quando ela começa, ela vai precisar participar de eventos mais simples, de copas, de torneios, de eventos, de repente, onde não são nem competitivos, são só de mostra, de apresentação. E aí, depois ali dos 10 anos, é que ela vai começar a competir. E às vezes ela nem tem esse instinto tão competitivo. Então, a gente precisa medir esse processo para que ela consiga se destacar, mas ela esteja principalmente feliz fazendo aquilo que ela faz na ginástica rítmica. E tudo isso são informações importantes para você que atua na GR. Não tem como você ensinar GR sem ensinar um processo saudável, né, para sua ginasta chegar até lá. Então, eu gosto muito dessa frase porque foi uma frase que eu aprendi, não sei exatamente quando, eu ouvi ela, transformei ela exatamente nessa fala, se você pode sonhar, você pode realizar. E foi uma das falas que eu disse a Bárbara Domingos em algum momento da carreira dela, porque eu acompanhava, né, de perto ali o caminho dela, e ela levou isso até Paris. Então, quando ela ganhou a vaga para Paris, né, que ela classificou no Mundial de Valência em 2023, em uma das reportagens ela fala, né, que todas as ginastas têm que se dedicar, que elas façam por amor, e que se você pode sonhar, você pode realizar. E naquele momento ela chora e se emociona muito. E depois esse sonho realmente vira realidade quando ela compete os Jogos Olímpicos pela primeira vez. E além disso, ainda se classifica para uma final, sendo a primeira ginasta do Brasil a se classificar numa final olímpica no individual. Então, essa trajetória depende muito da ginasta, com certeza, porque eu sempre falo que no final das contas, quem vai treinar é a ginasta, e não é o pai, e não é o treinador, né? O treinador vai ter que dar esse suporte, o pai vai ter que dar esse suporte, mas junto com isso, ele tem que estar preparado. Esse professor precisa estar preparado. E o que é estar preparado? É você saber sobre as regras, é você saber sobre a parte psicológica, sobre a parte de preparo físico, sobre a parte artística, sobre táticas, certo? E tudo isso depende de você. O quanto você quer, quanto você está disposto a fazer o que tem que ser feito. Então, a gente está falando aqui com adultos, né? Como eu sempre falo, esses nossos conteúdos aqui são para os professores de GR. O que você quer? Você quer levar sua ginasta para a seleção, mas você está disposto a chegar lá? Eu conheço muitas treinadoras de seleção que já atuaram também e que se abdicaram de muitas coisas da sua vida, né? Abriram mão de muitas coisas e estão dispostas a isso. E tá tudo bem. E tem treinadoras que não vão querer isso. Mas é importante você entender o que se tem nesse caminho, o que se tem nessa trajetória e como você precisa estar preparado para levar esse sonho a ser realidade. Então, mais uma vez, eu passei por essa experiência de representar o Brasil, de muita emoção, de ouvir o hino nacional no pódio, no mais alto do pódio, de ver as crianças felizes demais em estar ali. E eu espero e desejo que você também possa vivenciar isso, né? Se for o seu sonho, se for a sua vontade, que você também possa se preparar para esse momento acontecer de verdade. Agora, eu te digo aqui, por experiência própria, que o caminho para você chegar até lá vai ser através do ajuste técnico do ponto zero. Eu não alcancei o que eu alcancei com as minhas ginastas com trabalho sem referência, sem metodologia e sem o núcleo perfeito do movimento. Na hora de ensinar o movimento perfeito, eu ensinei com esse ajuste técnico do ponto zero. E foi isso que fez as minhas ginastas chegarem preparadas. Inclusive, eram 5 ginastas, elas faziam 2 individuais, 3 individuais e 2 conjuntos, sendo que um deles era de aparelho bola. E uma das ginastas nunca tinha feito nem conjunto e muito menos competido com bola. Então, foi uma turminha que superou as expectativas. E quando elas fizeram lá no Sul-Americano 2 séries de bola, sem deixar o aparelho cair nenhuma vez no chão, e lindas, sincronizadas, expressivas, contando a história, foi incrível, não tem pra ninguém, não teve pra ninguém naquele momento. Inclusive, a gente competiu com outros conjuntos de qualidade, mas a nota delas foi muito alta e muito elevada em relação a outros conjuntos que competiram com elas naquele ano. Então, tudo depende de como o professor prepara essa criança até lá. Vou dizer que é fácil? Não, não é fácil.
Vou dizer que é simples? Não, não é simples. Afinal, a gente está falando de um esporte, de competição, de regras e de exigências que precisam ser cumpridas. E eu te digo, o caminho para chegar até lá começa com a sua capacitação, o seu trabalho de excelência e o seu ajuste técnico no ponto zero de cada um dos movimentos das suas ginastas. Esse é o primeiro passo para você traçar uma linha direcionada ao resultado da ginástica rítmica. E a boa notícia é que você não está sozinho. Lá atrás, quando eu me preparei para esse processo, quando eu passei, né, eu lembro com 15 anos, quando eu comecei a dar aula de GR, até o momento de 2018 estar no pódio, representando o Brasil, seleção brasileira, uniforme do Brasil, foi uma carreira, uma trajetória muito dura em alguns momentos, simplesmente por aquilo que eu falei no início desse encontro, que muitos professores acabam escondendo conhecimento, não compartilham, e isso faz com que a gente tenha que batalhar muito mais sozinho. E hoje você tem essa opção de não estar mais sozinho através do canal, através dos conteúdos, através do meu acompanhamento. Você pode não estar sozinho e você pode também traçar e alcançar os seus sonhos. Então, eu quero que você aqui embaixo, nessa live, nesse encontro aqui no Instagram, você digite excelência se você também sonha em ter ginastas na seleção. Porque, afinal, ter ginastas na seleção começa por você se capacitar. E eu quero muito que você conheça a minha formação completa para professores de GR, onde você vai aprender desde o zero até levar as suas ginastas à competição, até ter resultados de excelência, para que você alcance os seus sonhos e os sonhos das suas ginastas. Mas não se esqueça, isso não pode ser adiado. É importante que você consiga se preparar para que isso chegue a alcançar os sonhos que você almeja. A Abel tá aqui, né? A Abel, ontem a gente conversou, tem uma história linda na ginástica rítmica também. A Abel posso falar a sua idade, Bel? Tem aí os seus 50 anos, começou na ginástica muito mais tarde e tá aí aprendendo diariamente a ser uma professora de excelência na ginástica rítmica, graças à sua dedicação, né, Bel? Ela falou aqui, você me motiva... Val, você motiva a gente com a sua história. Se você pode sonhar, você pode realizar. Exato, não tem outro caminho. Então, a Bel também é aluna do método ginástica rítmica com excelência. Ela traz aí cada vez mais resultados, né? Ontem a gente contou nos dedos, não foi, Bel? Medalhas com as ginastas, teve o reconhecimento da prefeitura da cidade dela, ganhou um ginásio para poder trabalhar a ginástica rítmica na cidade dela. Então, foram muitas vitórias em pouquíssimo tempo. E mais uma ginasta dela que passou para uma seletiva lá na cidade vizinha, se eu não me engano. Então, foram muitas vitórias graças ao primeiro passo. O primeiro passo foi a Bel que decidiu tomar, foi a Bel que foi atrás, foi a Bel que estudou. E ela hoje está construindo uma história de excelência com as suas ginastas. Eu desejo que você também trace esse caminho, se essa é a sua vontade. Então, todas as segundas-feiras às 8 da noite, quintas-feiras ao meio-dia, a gente vai se encontrar por aqui para falar sobre ginástica rítmica com excelência e te ensinar a ser um professor de ginástica rítmica que ganha medalhas, mesmo que você não tenha sido ginasta. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar comigo até aqui e a gente se encontra aí nos próximos dias. Tchau, tchau!